Boa tarde, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui hoje, então, a convite da nossa área da família, mais especificamente a convite do nosso grupo de famílias gestantes, para falarmos hoje, então, sobre o esquecimento do passado, uma das características do nosso processo reencarnatório. Queremos lembrar os irmãos que o nosso grupo de famílias gestantes ele funciona às segundas-feiras, acontece a cada 15 dias, agora, claro, de forma online. Né? É só fazer contato, então, com o pessoal do GEAC para saber pegar o link e tal para participar do nosso grupo de famílias gestantes. Estão convidados todas aquelas famílias que estão passando pelo processo gestacional, aquelas que estão planejando passar por esse processo, aquelas que estão planejando a adoção, então, de um novo membro na família, e também aquelas pessoas que se interessam por essa temática que é a temática da reencarnação. Estão todos convidados, né? Agora quero convidar os nossos irmãos, então, para fazermos a nossa prece, buscando a sintonia, então, com a equipe espiritual do nosso querido Grupo Espírita Allan Kardec. Então, vamos neste momento, fechando os nossos olhos, buscando a sintonia com essa equipe espiritual do GEAC. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por aqui estarmos reunidos em seu nome, buscando entender um pouco mais sobre as verdades da vida à luz dessa doutrina bendita que é o Espiritismo. Queremos pedir o amparo, a assistência e a inspiração dos benfeitores espirituais, orientadores do nosso grupo espírita Allan Kardec. E que assim seja. Então, meus irmãos, primeiro momento quero aqui pedir para os irmãos refletirem sobre três questões. Trouxe três questões para enquanto a gente for aqui trazendo todo esse material que a gente estudou, que a gente reuniu, que os irmãos possam ir pensando e tentando responder para si mesmos essas questões, tá? Qual a importância do esquecimento do passado durante a reencarnação? Seria correto recorrer a terapias de vidas passadas? Qual o benefício de lembrar das nossas vidas passadas? Antes, claro, de respondermos essas questões, é importante duas coisas. Não esquecermos quem somos e o que fazemos aqui. Somos espíritos em evolução. Encarnados ou desencarnados, somos espíritos em evolução. O que fazemos aqui encarnados? Estamos aqui para progredir. Estamos aqui para reconstruir o nosso passado no presente. Então, estarmos aqui é uma nova oportunidade de evolução, de reconstrução, de recomeço. Isso nós nunca podemos perder de vista. Tem uma outra questão bem importante de nós pensarmos, é que a nossa personalidade ela não se forma na infância. E sim, ela é realmente, basicamente, na verdade, a mesma que tivemos nas últimas encarnações, né? Pensando que a reencarnação é um fato natural. E a sua finalidade, como a gente já frisou anteriormente, é melhorarmos, mas é em melhorarmos em relação a nós mesmos até então. É sairmos aqui desta reencarnação, né, melhor do que quando aqui chegamos. Este é o nosso objetivo. E isso é a nossa autocura. Alcançarmos a evolução através do autoconhecimento, da reforma íntima. Sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. O nosso irmão Mauro Quito,
que é um psicoterapeuta reencarnacionista, ele nos lembra que aqueles sentimentos e emoções que a gente tem muito forte durante a nossa vida e que às vezes afloram em algum momento dessa existência, né? Quando ele é muito forte, é porque ele é de outra vida, é porque eles são reminiscências do passado. Quando ele é fraco, ou ele é desta vida, ou ele é alguma questão, alguma reminiscência de questões que nós já estamos superando, que nós já estamos ali quase curando, já estamos saindo. Aí essas emoções elas vêm com menos intensidade na nossa vida. Então, quando é muito forte, é do passado. Quando ela é menos intensa, então ela é desta vida, dessa existência agora que estamos, ou algo que vem de outra vida, mas que eu já estou me libertando, já estou curando dentro de mim. Isso é bem interessante, né? Mas é fundamental que a gente assimile a noção da finalidade da reencarnação, e por isso que a gente está frisando isso. A finalidade da nossa encarnação, ela precisa estar presente no nosso dia a dia, porque é diferente o enfoque de quem acredita na reencarnação e lembra disso no seu cotidiano, do enfoque daquele que não acredita e que não, ou diz que acredita e não leva isso para o seu dia a dia, né? Quem acredita e consegue levar essa lucidez para o seu dia a dia, ele muda totalmente o seu enfoque, né? Porque tem o desejo de viver a sua essência, né? De alcançar as suas metas evolutivas e busca isso incessantemente, permanentemente durante o seu dia a dia, né? Quem não consegue, quem não acredita e não consegue levar esse dia a dia, muitas vezes se perde nos seus papéis, na sua personalidade passageira, nas suas ilusões, como André Luiz bem lembra lá no início, na introdução do Nosso Lar, ele traz essa reflexão para nós, uh, quando ele diz que quando ele chega na espiritualidade, ele estava iludido pela sua personalidade de doutor André Luiz. Ele chegou no plano espiritual acreditando que ele era o doutor André Luiz. E quando foi falado para ele que ele, André, aqui você não é médico, ele levou um choque. Ele disse: se eu não sou médico, quem eu sou? E muitos de nós confundimos, sim, a nossa persona, o nosso espírito, nós espírito reencarnante, com o papel que eu estou me desdobrando nesta encarnação, o papel que eu estou executando nesta encarnação, né? Então, eu não sou Marilda, eu estou mãe, eu estou assistente social, né? Mas eu sou muito mais. O que eu sou transcende aos papéis que eu exerço nesta encarnação aqui. E isso é muito importante, né? Algo que devemos ter em conta durante todos os dias da nossa existência terrena. É o planejamento também da nossa encarnação. Isso a gente não pode perder de vista, porque muita gente se envolveu, muita gente trabalhou para aqui estarmos, né? A nossa família espiritual nos ajudou no nosso planejamento reencarnatório. Muitos técnicos e engenheiros foram envolvidos no planejamento do nosso corpo físico, nas experiências que precisaríamos aqui passar. E então, houve um planejamento e dependendo do nosso nível evolutivo do momento em que estávamos planejando, participamos mais ou menos desse planejamento. Uns participaram com mais lucidez, outros com menos, mas fizemos parte desse planejamento. E ao sabermos disso, não podemos nos fazer indiferente a essa questão. Temos que realmente aproveitar esse momento que aqui estamos para isso, né? Assumindo a nossa responsabilidade conosco e com as pessoas que
fizeram parte de tudo isso, porque foi um grandioso trabalho. E muitos de nós, às vezes, ficam me perguntando qual é a minha missão, qual é a minha missão, queria saber qual era a minha missão, né? E o Mauro nos diz assim que não, que é simples descobrirmos. Basta olharmos para os nossos defeitos, detectarmos os nossos defeitos e as nossas imperfeições e trabalharmos nisso, né? Aí é que está o nosso melhoramento e aí é que está a nossa grande missão aqui. É conhecermos a nós mesmos, é realmente entrarmos na nossa intimidade. Este é o primeiro passo quando se deseja esta reforma íntima, reformar o nosso estilo de vida, adquirirmos maturidade espiritual, é isso, é refletirmos sobre nós mesmos, é entrarmos na nossa intimidade, realmente, né? É buscarmos esse nosso autoconhecimento e ao nos conhecermos, vamos nos autocurando dessas mazelas que a gente traz de outras vidas, né? A reencarnação, ela não é um castigo. Ela não é um castigo, né? Nem é algo imposto por alguém para a nós. Não é imposto, né? Ela é sim uma lei de atração universal. André Luiz também nos esclarece isso nas suas obras, o quanto que é necessário e não está sob nosso controle a escolha de reencarnarmos ou não, né? Ela é uma lei da natureza, né? E a única maneira de nós nos libertarmos é elevarmos a nossa frequência. E isso se chama evolução. É o caminho de desenvolvimento, né, desse amor incondicional. Primeiro, com relação a nós mesmos, nos amarmos, né? Que aí a gente vai se libertando de nós mesmos, quer dizer, nos libertando das nossas mazelas, né? Vivendo para o bem comum, né? Então, o esquecimento do passado, né? A primeira variável, o primeiro ponto que a gente precisa enfatizar em relação ao esquecimento das vidas passadas é a sapiência divina. É o dom divino de sempre nos dar o melhor mundo. O melhor mundo. Entendermos todos nós que aqui estamos é para reavermos a nós mesmos, recuperando a nossa própria identidade, recompondo o nosso ser, aquilo que nós falamos de entrar na nossa intimidade, de nos reconhecermos, de nos conhecermos, né? É isso, é a busca da nossa verdadeira identidade, né? É isso que nós estamos recompondo, né? Então, esquecer o passado é um lenitivo. Esquecer o passado é uma bênção para nós, né? O processo reencarnatório, ele é sempre uma alegria. E para ficar mais simples de entender esse nosso projeto de vida, vamos pensar na nossa época de escola, né? Um aluno lá na escola, quando ele fica em recuperação, para ele passar na prova de recuperação, ele precisa fazer um planejamento, ele precisa focar naquela disciplina. Então, vamos supor que nós ficamos numa disciplina em recuperação. Aí a gente precisa planejar o nosso processo de estudo para passar naquela prova daquela disciplina. Então, digamos que a gente planeje 15 dias de estudo. Então, nesses 15 dias eu preciso focar. Eu preciso focar no meu estudo. E para me focar no meu estudo para essa disciplina, eu preciso esquecer todas as outras disciplinas, esquecer tudo ou mais que me envolve, né? Que possa me distrair daquele estudo. Então, eu preciso focar, né? Se eu não focar e não esquecer, então, todos os meus outros compromissos, aqueles amigos, aquelas outras matérias, eu não vou conseguir o êxito naquela disciplina, né? E a reencarnação é isso, a reencarnação ela é um foco. A gente está focado, olhando
naquela direção, sem perder esse foco, né? Porque se eu perder esse foco, aí então as coisas podem se complicar para mim, né? Então, o esquecimento é uma dessas qualidades dadas a esse processo, né? No processo reencarnatório, é poder esquecer as outras disciplinas, esquecer as outras coisas que me envolviam, para me focar nessa agora aqui, né? Que eu preciso superar, nessa dificuldade que eu preciso superar. Então a gente imagina assim, nós temos trocentas vidas antes dessa, trocentas existências, né? Reencarnamos muitas vezes, né? Então temos muitas existências para trás, né? Pensa que tudo isso está armazenado aqui, tudo isso está aqui na nossa cabecinha, né? Quando a gente projeta o processo reencarnatório, as lembranças, elas até afluem, né? Mas aquelas que vão perturbar o nosso processo reencarnatório, elas precisam ficar ali armazenadas, quietinhas, paradas, né? Precisa ser assim, senão a gente não vai suportar, a gente não consegue dar continuidade ao processo. Então, ele é um foco em uma disciplina, né? Isso é muito importante a gente ter em mente assim, né? Então, voltando ao exemplo do aluno, voltando ao exemplo do nosso projeto ali de estudo, né? A gente tem que estar ali focado, estudando, né? Ah, Porque se a gente ficar pensando em tudo que a gente estava perdendo, eu não posso sair com os amigos, né? Tudo que eu estou deixando de fazer para estar ali estudando, se eu deixar me envolver por essas coisas, eu vou perder o foco e vou rodar de ano. E o esquecimento é esse momento desse foco apenas em alguns pontos né? Para essa reencarnação, né? Como se fossem assim várias disciplinas para recuperar, né? Às vezes a gente fica em 3, 4 disciplinas e às vezes, por exemplo, essas disciplinas trazendo para a nossa vida pode ser o casamento, pode ser o trabalho, né? Sempre a gente tem alguma dependência que a gente veio para resolver, né? Ou seja na família, ou seja nas nossas demais áreas da vida, a gente tem uma coisa que a gente percebe que aquilo é o mais forte que a gente precisa resolver, né? E o que nós precisamos entender de alguma forma assim bem clara é que nós estamos assim num processo de resolução de problemas, de resoluções de problemas. Então, não de criar mais problemas, né? Mas às vezes, na tentativa de resolver os problemas, a gente acaba criando outros. A gente provoca, aumenta, amplia, mas como a doutrina espírita, com esse entendimento que o Espiritismo veio lançar luz assim para nós, né? A gente vai parando com esses processos de complicar essa existência, né? A gente vai tendo mais lucidez, a gente vai nos disciplinando, né? Com a intenção de diminuir, de não ir agravando as nossas dificuldades, né? Então, o processo de esquecimento, ele tem essa função. Ele vai, tipo, anestesiando um pouco tudo isso, né? E a gente vai conseguindo dar conta conforme a gente vai fazendo essa nossa viagem interior, entendendo as nossas dificuldades. Por que para mim é tão difícil isso? Por que para mim é tão difícil aquilo? E aí a gente vai entendendo isso e vai conseguindo superar, né? Por exemplo, trazer assim, um exemplo corriqueiro do dia a dia para a gente entender um pouquinho de tudo isso que a gente falou aqui até agora, né? A gente às vezes tem um colega de trabalho que a gente até gosta dele, né? Mas no dia a dia ele vai apresentando umas características que me incomodam, que eu não gosto. E de repente vem aquela reminiscência do passado, assim, e daqui a pouco eu não consigo mais suportar essa pessoa, não consigo mais nem olhar para ela, né? E isso também é comum acontecer na nossa família. Isso é comum acontecer na nossa família, né? Que daqui a pouco a gente vai se incomodando tanto com aquela pessoa e que daqui a pouco fica difícil realmente a convivência. Esses dias que eu tenho um caso que aconteceu na Bahia de um casal,
tá? Que chegou à casa espírita e era um casal que vivia bem, né? E de repente, quem foi para a casa espírita foi a esposa para buscar ajuda depois, né, de tudo isso que tinha acontecido, que o esposo, eles viviam bem, tranquilos, um casal que se dava bem, de repente o esposo começou a ter muitos pesadelos, né? Ele começou a ter pesadelos e esses pesadelos começaram a ficar cada vez mais fortes. Ele começou a apresentar alguns sintomas psicológicos, né? Ele começou a ter medo da esposa. Ele primeiro começou com ciúme exacerbado, né? Ele começou a achar que ela estava traindo ele, e aí estava aquele ciúme exagerado. Depois ele começou a pensar que ela poderia tentar contra a vida dele. Ele tinha pesadelos de que ela estava esfaqueando ele e chegou a um ponto assim que o casal estava se separando. A esposa, não aceitando aquela situação, buscou ajuda então na casa espírita para tentar entender aquilo que estava acontecendo, que era um casal que vivia bem, e de repente já estavam num processo de separação, os dois em grande sofrimento, ele principalmente com todas aquelas lembranças que vinham em sonho e aquelas fobias que ele foi desenvolvendo durante o dia a dia, né? Então a gente vê aí, olha a importância, né, do esquecimento do passado, né? Foi uma experiência específica, né? E que a gente não consegue explicar nem entender muito bem, mas em algum momento há essa necessidade de vir essas reminiscências do passado, né? E foi o que aconteceu com esse casal, né? Uma situação bem drástica mesmo, e segundo o relato do pessoal lá dessa casa espírita, isso durou alguns anos, né? Que eles vieram para a casa espírita e foram sendo orientados, né? Uh, com passe, prece e informações acerca das questões do processo reencarnatório, do esquecimento do passado, né, os esclarecimentos sobre essas reminiscências do passado que fluíram nessa época, muitas vezes acontece mais ou menos na mesma época que isso aconteceu em outra vida. Então, mais ou menos naquele estágio do casamento, ou mais ou menos naquela idade determinada que eles estavam, aconteceu na outra vida e agora vem essa reminiscência do passado para esse casal. Né? Então, assim, foram alguns anos de tratamento na casa espírita e segundo o relato desses trabalhadores, então, eles estão juntos ainda até hoje, esse casal agora vivendo bem, né? E entendendo essa questão do processo reencarnatório, entendendo também a importância da necessidade do esquecimento do passado, né? Então, isso é bem importante a gente entender que a importância do esquecimento do passado na nossa vida, né? Esquecer o mal que a gente fez para alguém ou o mal que alguém tenha feito para nós nos ajuda nesse processo para convivermos juntos e desenvolvermos o perdão, a indulgência um com o outro. Essa é a grande função do esquecimento do passado, é nos dar esse fôlego para a gente seguir em frente e ir aprendendo a nos amar, né? Então, através da encarnação, eu vou resolver essas equações que não estavam resolvidas e que me prendiam a um estado de infelicidade. Né? Eu venho agora para conseguir isso, né? E uma outra pergunta que pode vir também, né? Será que as crianças elas têm mais facilidade de lembrar do passado do que os adultos? Algumas vezes sim, vai depender também a criança do seu estágio evolutivo e maturidade espiritual, né? Algumas crianças, umas mais, outras menos, têm lembranças, têm reminiscências do passado nesse período ali até os 7 anos, né? E isso depende da condição realmente de cada uma, né? Tem umas que lidam tão naturalmente com as lembranças, falam de pessoas
que conviveram, que elas têm saudade, falam de algumas coisas do passado. Isso nesse período, depois elas vão esquecer. E algumas falam com muita naturalidade sobre isso. Outras já se manifestam essas reminiscências em forma de agressividade, de pesadelos, né? E é muito comum a gente receber nas nossas atividades de evangelização famílias trazendo crianças que estão num processo de agressividade contra os pais, de crianças que não aceitam a sua própria família. Isso é muito comum, são reminiscências do passado que vão se acomodando. Elas vão ir se acomodando, mas elas precisam, muitas vezes, né, desse acompanhamento e desse entendimento por parte dos pais, né? E a gente pode ver aí o quanto que a doutrina espírita pode contribuir para a resolução de muitas problemáticas nesse período infantil, né? Responder algumas perguntas, algumas angústias dos pais, né? E que trazem às vezes relatos também no atendimento fraterno de irmãos que se odeiam, que não conseguem conviver e os pais não conseguem lidar com isso, né? As pessoas às vezes dizem assim, uma família que tem muitos irmãos, é natural os irmãos brigarem, né? Claro que são espíritos que estão ali irmanados numa comunidade pequena, que é a família, né? Para superar um monte de coisas, né? E a perda da memória, o esquecimento do passado, né? Ele vem, tem esse papel importante nisso para essas pessoas aprenderem a conviver, né? Então, a gente vê aí muitos relatos de crimes hediondos em família, filho matando pai, irmãos se matando, ah, porque realmente veio essa reminiscência e as pessoas não conseguem superar isso, né? E aí então vem essa questão. Uma frase que eu escutei agora esses dias que eu achei muito importante, acho que ilustra bem essa questão dessa reflexão que a gente está fazendo sobre as reminiscências do passado, é que a consciência, essa nossa lucidez que a gente busca, né? A consciência, ela é como um sol. É quando ela brilha sobre as coisas, elas se transformam. E é isso que acontece, né? Quando nós desenvolvemos essa consciência do que quem somos, o que estamos fazendo aqui e a importância dessas coisas, do esquecimento na nosso processo reencarnatório, isso transforma muito, né, o nosso entendimento acerca da vida, né? E a questão das terapias de vidas passadas, né? Algumas pessoas sim precisam, mas ela é muito particular, né, de cada um. Naqueles casos de fobia, aqueles casos mais graves, realmente que chegam a um nível, né, que não dá mais para suportar aquelas relações. Então, ela tem que ser analisada caso a caso, ser feita com profissionais qualificados para isso, né? Mas se temos o esquecimento passado, ele tem um sentido, né? Então vai ser em casos muito particulares que a terapia de vidas passadas ela realmente vai trazer benefício, né? Então, isso é muito importante que a gente analise e que a gente tenha em mente, né? Nada é mais importante do que amar a si mesmo de uma maneira pura, não egóica e sim transcendente, e encantar-se consigo mesmo por perceber a cada dia mais e mais liberto de si mesmo e das ilusões. Entender e amar essa encarnação com tudo que lhe diz respeito e amar aos outros. Aproveitarmos essa nova passagem terrena para nos curarmos e nos libertarmos dos defeitos que ainda trazemos nos nossos pensamentos e sentimentos e que nos prende a esse órgão. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Esperamos ter trazido luz para algumas reflexões acerca do esquecimento do passado e dessa bênção que é, né, que Deus, na sua sapiência, nos traz o esquecimento como esse lenitivo para seguirmos em frente. Uma boa tarde a todos, muito obrigada de novo pelo convite da área da família e que possamos juntos estarmos sempre amparando uns aos outros e que Deus nos abençoe. Que assim seja.